A jornada de um apóstolo transformador em meio ao vasto mar de personagens que povoam as páginas sagradas das Escrituras, levanta-se a figura fascinante de Paulo de Tarso. Já parou para pensar em como a transformação dele impactou profundamente a difusão do Evangelho? A viagem de Paulo, antes conhecido como Saulo, é uma história de mudança, fé e coragem, que reverbera até os dias de hoje. Nascido em Tarso, Paulo era um fariseu zeloso, empenhado em perseguir os primeiros seguidores de Cristo. Mas então, em uma jornada inesperada rumo a Damasco, ele foi subitamente envolto por uma luz celestial, caindo ao chão e ouvindo a voz que não só transformaria sua vida, mas também o destino da mensagem cristã. Neste vídeo, mergulharemos fundo na narrativa rica e detalhada da vida de Paulo, desvendando cada etapa de sua missão apostólica e as paisagens que ele atravessou. De perseguidor a apóstolo, sua jornada é marcada por desafios incríveis, revelações divinas e uma paixão incansável por anunciar a boa nova. Percorreremos suas cartas, vislumbraremos suas viagens e compreenderemos o impacto duradouro de suas palavras e ações nos primórdios da Igreja. Junte-se a nós no Gospel Tabs para esta empolgante viagem, onde o passado se encontra com a verdade eterna e o extraordinário testemunho de Paulo ganha vida diante de seus olhos. Prepare-se para um relato que promete inspirar e emocionar, enquanto exploramos a jornada de um apóstolo transformador. O início: um fariseu, dedicado, imagine-se, nas ruas agitadas da antiga cidade de Tarso. O ar é carregado com o som do comércio, e ao longe, o murmúrio das preces se entrelaça com o vento. Neste cenário, nasce Saulo, em uma fervorosa família judaica com cidadania romana. Desde jovem, Saulo demonstrou um fervor apaixonado por sua fé, sendo criado segundo as tradições rígidas e reverentes de seus antepassados. Como fariseu, Saulo mergulha nos estudos das Escrituras, cada linha sagrada alimentando sua determinação de proteger e honrar as tradições de seus pais. Conforme os dias se transcorreram, a notícia de uma nova seita crescente, os seguidores do caminho, começa a se espalhar, lançando sombras nas sinagogas e provocando discussões acaloradas entre os eruditos. Para Saulo, essa nova doutrina era uma afronta, uma ameaça ao que ele acreditava ser a verdade divina herdada das gerações. O seu coração fervia com um zelo pela lei e pela pureza do culto judaico. Não era apenas uma questão de fé, mas de identidade, uma linha a ser preservada no meio de um mundo em rápida transformação. A determinação de Saulo se transforma em ação. Ele se envolve profundamente com o Sinédrio, a mais alta corte religiosa, recebendo autorização para identificar e perseguir os discípulos desses ensinamentos controversos. Seu desejo de proteger a santidade da lei resplandecia em seus olhos enquanto, munido de cartas autorizadoras, ele se preparava para sua missão. Cada viagem significava uma oportunidade de enfrentar essa dissidência, trazendo ordem e reafirmando a lei aos olhos dos fiéis. Em certo ponto, Saulo se encontra em Jerusalém, participando dos debates fervorosos e observando com atenção o avanço dessas percepções. Ele testemunha diretamente o efeito que essa nova fé exercia sobre o povo, uma crença que pregava um Messias crucificado, algo totalmente incompreensível e escandaloso para ele. Sua convicção só se fortalece ao ver o crescimento da comunidade cristã, encarando-a como um desafio que precisa ser desmantelado antes que vá além do controle. Determinados em sufocar essa influência,
Saulo dialoga com os líderes religiosos, planejando operações para frear o movimento cristão. Sua busca implacável o leva a diversas cidades, sempre à caça daqueles que ousavam professar o nome desse Jesus, que ele não reconhecia. Saulo parecia incansável, fortalecido por sua missão sagrada, acreditando plenamente que sua defesa frenética das tradições era um serviço para Deus, uma oferta de valor inestimável em prol da preservação do que sempre acolheu como verdade. Saulo de Tarso, mergulhado em sua missão, torna-se um símbolo de dedicação e um personagem central dentro dos evangelhos. Seu papel, já crucial no contexto da igreja nascente, prepara o palco para uma mudança que poucos poderiam prever. No entanto, enquanto seus passos o conduzem, um destino muito maior do que ele poderia imaginar aguarda-o em seu caminho. Este fariseu dedicado com um espírito inflamado de zelo está prestes a embarcar em uma viagem que, ao final, mudará para sempre o curso da história da fé, que ele inicialmente buscou extinguir. O caminho para Damasco, imagine. Agora Saulo em sua jornada para Damasco, uma cidade pulsante e culturalmente rica, um destino repleto de significado na antiga rota de comércio. A missão em sua mente é clara: localizar e capturar aqueles que pertencem ao caminho, aqueles que professam essa nova fé que desafia tudo o que ele conhece. Os olhos de Saulo brilham com determinação enquanto ele avança por estradas empoeiradas e sob o sol escaldante, certo de que está cumprindo um dever divino. Mas então, de repente, algo extraordinário acontece. Uma luz intensa, brilhante como o próprio sol, irrompe ao seu redor, envolvente e avassaladora. Ela não deixa espaço para dúvidas ou hesitação. Saulo é engolfado por essa radiante luminosidade, e tudo o que ele sabia começa a desmoronar naquele momento. Com os sentidos em alerta máximo, ele sente seu corpo enfraquecer, os joelhos falhando em sustentá-lo. Ele cai ao chão, as palavras se escapando de seus lábios enquanto seu mundo muda. E então, do meio dessa claridade ofuscante, surge uma voz. Uma voz que ressoa como um trovão suave, carregada de uma autoridade que não admite objeção. Saulo, Saulo, por que me persegues? As palavras penetram diretamente em seu coração, cada sílaba ecoando com um poder que transcende a compreensão. Ele reconhece que há algo divino nessa experiência, algo muito além de seu alcance. Ele está aterrorizado, mas não pode negar a grandeza do que presencia. Saulo, ainda bastante atônito e agora cego na brilhante presença, pergunta: "Quem és tu, Senhor?" Sua pergunta é uma mistura de humildade e desespero, uma busca por entendimento no meio do caos. A resposta, simples, mas transformadora, reverbera através do tempo e do espaço. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A revelação dessa identidade sagrada estremece as fundações de tudo o que Saulo defendia. O tumulto interno desponta, e suas certezas começam a se desfazer como fumaça ao vento. No meio desse encontro celestial, Saulo é dirigido a se levantar e ir para a cidade, onde receberá instruções sobre o que deve fazer. Saulo, guiado por mãos desconhecidas, experimenta a vulnerabilidade na qual jamais pensou se encontrar. Os olhos, antes cheios de zelo, agora se tornam impotentes, incapazes de enxergar a luz do dia. Sua caminhada para Damasco continua, mas não do modo como ele previa. Neste caminho de redenção, o orgulho e a confiança de outrora são substituídos por um espírito de incerteza e redefinição. A cidade que ele imaginara encontrar como um lugar de vitória pessoal, agora se torna um destino de novos começos. Uma transformação que apenas o tempo
e a obediência ao chamado celestial poderão revelar. As ruas de Damasco, ainda antes invisitadas por Saulo, aguardam um homem mudado, cujo coração será moldado por este encontro divino. E assim, a história se move adiante, com a graça e a força que apenas uma experiência com o divino pode proporcionar. Renascimento. Em Damasco, após a vertigem do encontro celestial, Saulo prossegue em sua jornada, agora cego, mantendo-se nas sombras do desespero. A grandiosidade de Damasco não lhe faz jus. Cada passo, cada respiração está envolto em incerteza. O outrora audacioso perseguidor dos seguidores do caminho, agora avança com cautela. Chegar à cidade, um marco cravado com resistência e espiritualidade, torna-se uma experiência profundamente reveladora. Guiado por aqueles que o acompanham, Saulo é uma figura de total vulnerabilidade, sua cegueira física refletindo a necessidade urgente de clareza espiritual. Dentro da cidade, Saulo é levado à casa de Judas, um local que seria o cenário de sua transformação. Ali, extraconsciente, entre sombras e luzes turvas, ele espera. Os dias arrastam-se em silêncio e em sua escuridão autoimposta, o tempo parece se alargar. Sem comida ou bebida, Saulo mergulha em introspecção, buscando respostas para o tumulto interno que agora esconde por trás de seus olhos opacos. E então, em outra parte de Damasco, surge Ananias, um discípulo conhecido por sua lealdade e profunda conexão com o divino. Instruído pela mesma voz que abalou o mundo de Saulo, Ananias experimenta um misto de medo e obediência. Ele questiona, hesita, mas sua fé não vacila. Comprometido com a missão, Ananias segue para a casa onde Saulo aguarda. Ao entrar, o ambiente carrega uma tensão palpável, uma expectação do que está por vir. Com postura calma e palavras gentis, Ananias se aproxima de Saulo. Irmão Saulo, ele o saúda, e nas simples palavras há um acolhimento que escapa ao entendimento terrestre. Ele coloca as mãos sobre Saulo, e o sobrenatural manifesta seu poder de cura. Isso é mais do que um simples gesto físico. É a imersão na graça divina. De repente, algo como escamas cai dos olhos de Saulo e a visão lhe é restaurada. A luminosidade retorna, e o homem que uma vez viu tudo através das lentes da perseguição, agora enxerga o mundo com clareza renovada. Este não é mais Saulo, o zeloso zelador da lei, mas alguém moldado por experiências que transcendem a razão. Logo após essa revelação, Saulo é levado à beira d'água para ser batizado. A imersão nas águas marca o renascimento completo de quem ele havia se tornado. Saulo emerge não apenas limpo da poeira das estradas de Damasco, mas purificado e regenerado. O alaúde das águas transforma-se em seu primeiro sussurro de fé. O apóstolo gentil começa a se desenhar, e com cada gota que o alcança, ele se torna Paulo, o homem que mudará o curso da história cristã. A nova vida então brota, e a cidade, antes aterrorizante, se ergue agora como um solo fértil para o crescimento do espírito. Com coração pleno e propósito claro, Saulo, agora Paulo, vê não só com os olhos, mas com a alma. Outro passo é dado na jornada sagrada, e Damasco torna-se não apenas um marco na história, mas também no caminhar íntimo da fé. Primeiros passos na fé em meio à vibrante vida de Damasco. Saulo, agora renovado como Paulo, enfrenta novos desafios que testam sua recém-descoberta fé. A transformação que ele experimentou não passou despercebida, mas a aceitação plena estava longe de ser imediata. Ao começar a pregar nas sinagogas, ele enfrenta a perplexidade e a desconfiança constantes.
Muitas pessoas, que antes o conheciam como perseguidor dos seguidores de Cristo, agora o viam proclamando corajosamente que Jesus é o Filho de Deus. Imagine o espanto ao ouvir palavras tão fervorosas de alguém que era temido por sua implacável perseguição. Para aqueles que assistiam, parecia um teatro de impossível conversão. Algum tipo de artifício? Muitos poderiam pensar. Uma estratégia para desviar a vigilância dos discípulos. Contudo, a paixão de Paulo não deixava dúvidas sobre a sinceridade de sua experiência. Ele falava com tamanha clareza e convicção que era impossível não perceber a mudança radical em seu espírito. Mesmo com essa nova chama iluminando seu caminho, Paulo se vê cercado por olhares de incerteza e dúvida. Os discípulos, ainda cautelosos, testam sua confiança nas palavras e ações deste novo irmão na fé. É nesse contexto de desconfiança mútua que Paulo prova sua dedicação com um zelo que resiste ao escárnio e ceticismo. O desenrolar de suas pregações também trouxe consigo a sombra da perseguição, uma assustadora ironia que marca seu novo capítulo. Aqueles que antes o aplaudiam agora se tornam seus inimigos. Um reverso completo de destinos que Paulo acolhe com coragem. A notícia de sua atividade evangelizadora alcança os ouvidos das autoridades e uma conspiração começa a se formar. Os sinistros murmúrios de malícia sussurram pelas ruas e planejam tirar sua vida, pondo fim à sua voz crescente. Contudo, Paulo, agora um homem de fervorosa fé, encontra força no apoio dos irmãos que antes temiam sua presença. Os discípulos percebem o perigo iminente e, em um ato conjunto de fraternidade e sacrifício, eles arquitetam uma ousada fuga. Com Damasco, envolta na quietude da noite, Paulo é descido em segurança por uma abertura na muralha da cidade, dentro de um cesto. Este gesto exemplifica não apenas a solidariedade cristã, mas também a determinação inabalável de Paulo de seguir a vocação celestial que recebeu. Mesmo nos momentos de medo e adversidade, Paulo vê um caminho permeado de propósito divino. Sua viagem através de perseguições e esperança reflexiona um ímpeto que o impulsiona a transcender além das barreiras terrenas. São esses primeiros passos na fé que definem o homem que estava se apoderando de sua missão divina, alinhando suas ações ao chamado que alcançou seu coração naquele encontro celestial inesquecível. Imerso nas complexidades e desafios de seu novo papel, Paulo solidifica seu compromisso em propagar a mensagem de Cristo. Por onde passa, ele carrega a marca de um homem transformado, de um zeloso perseguidor a um dedicado mensageiro da fé. E assim, o caminho sem precedentes que Paulo traça se desenrola em uma jornada que ressoará por gerações, um testemunho de transformação e redenção profundamente enraizado nas ruas históricas de Damasco. Fuga noturna em meio à tranquilidade aparente da noite em Damasco. Uma tensão palpável tomava conta das ruas estreitas e das sombras que se alongavam. Você pode imaginar a atmosfera, pesada de expectativa e temor, enquanto o plano para salvar Saulo, dos que o buscavam para matá-lo, era posto em ação. Este momento crítico seria decisivo não apenas para Saulo, mas para a jovem comunidade de crentes que depositava nele suas esperanças. Imagine, na quietude da noite, as figuras furtivas dos discípulos de Saulo movendo-se com cautela e rapidez. Cada passo era medido, cada sussurro estrategicamente abafado. Estavam determinados a preservar a vida do homem que havia se tornado um dos seus, aquele que falava com tanto fervor sobre a transformação que Jesus operara em seu coração. O plano
era ousado. Previa descer Saulo através de um cesto pelas muralhas da cidade, uma operação que exigia perícia e coragem extraordinária. Com o perigo espreitando a cada esquina, a confiança entre eles se tornava fundamental, um fio invisível de fé e determinação que os unia, alicerçado na esperança comum de ver Saulo cumprir a missão a qual fora chamado. No silêncio da noite, Saulo deve ter sentido o frio do medo misturado à chama quente da determinação dentro dele. Cada minuto arrastado na expectativa era um teste à sua nova fé. Ouvia os sons tênues da cidade adormecida e os passos discretos dos que haviam se tornado seus irmãos e guardiões. Poderia detalhar a ansiedade palpável no ar enquanto se preparavam para a fuga. Pense na descida acanhada do cesto, lento e firme, enquanto Saulo, atado à frágil segurança de cordas e mãos firmes, descia pelas muralhas. O simples cesto tornava-se um símbolo de esperança e renascimento, numa noite em que o céu era vasto e repleto de incertezas quanto ao futuro. A cidade ao redor, em toda sua grandiosidade e história, testemunhava esta fuga clandestina, que transcorria quase em silêncio, exceto pelo suave atrito da corda sobre as pedras e o ocasional sussurro de incentivo dos colaboradores de Paulo. Quando seus pés finalmente tocaram o chão firme do lado de fora da muralha, Saulo experimentou um alívio misturado à urgência de mover-se rapidamente para evitar os que o perseguiam. A cidade, que havia sido tanto um teatro de transformação quanto um terreno de ameaças, estava agora para trás. Ele encontrou abrigo em sua nova identidade, um refúgio não apenas físico, mas espiritual. Apoiando-se na confiança renovada, Saulo seguiu para Jerusalém, lugar que seria o próximo capítulo em sua jornada imbuída de fé e desafios. Envolto na quietude daquela noite, ele deixou Damasco com mais do que uma simples fuga em sua conta, mas sim com o peso e a promessa da missão celestial que ardia vividamente em seu coração. Nesta fuga noturna, o vazio foi preenchido não pelo medo, mas por uma herança de propósito e nova vida, que as ruas reverberaram e abençoaram discretamente. Assim, ao longe, as luzes de Damasco desapareceram lentamente no horizonte noturno, enquanto Saulo avançava em seu caminho, seguro de que sua jornada, ainda no início, já estava entrelaçada na grande tapeçaria da fé. A nova identidade. Paulo avançando para Jerusalém, Saulo carregava consigo não só a adrenalina da fuga de Damasco, mas também uma determinação renovada em sua nova identidade e missão. A viagem não era apenas física, mas espiritualmente emblemática. Jerusalém, com suas muralhas imponentes e história rica, se descortinava diante de seus olhos como um novo capítulo, uma cidade que anteriormente conhecia bem, mas onde agora seria percebido por muitos como um estranho, um traidor de suas ideias antigas. Ao chegar, a recepção não foi calorosa. Os seguidores de Cristo, ainda temerosos e desconfiados, se lembravam de Saulo como o feroz perseguidor, aquele que havia se empenhado com zeloso fervor em aprisionar e atormentar os crentes. Mas Saulo não estava sozinho. Com ele estava Barnabé, uma figura decidida e encorajadora, que via além do passado tumultuado de Saulo e enxergava a transformação miraculosa realizada por Cristo. Você pode visualizar a tensão no ar quando Saulo, guiado por Barnabé, foi apresentado aos apóstolos. Nos rostos dos discípulos, a hesitação e surpresa eram visíveis. Barnabé, com seu coração generoso e espírito pacificador, tomou a liderança em falar por Saulo. Narrou aos apóstolos a visão que Saulo tivera na estrada para Damasco, o encontro divino
que mudara o curso de sua vida para sempre. As palavras de Barnabé não eram apenas relatos, eram um apelo para que vissem o Saulo transformado como ele mesmo havia testemunhado. Entre os apóstolos, a resistência inicial foi substituída por uma percepção gradativa da sinceridade e da paixão de Saulo pela mensagem do Evangelho. Ele não era mais o homem que uma vez conheciam. Trazia consigo a chama de uma fé que desejava ardentemente compartilhar, uma determinação de levar a mensagem de Cristo além do alcance judaico, para as terras e corações dos gentios. Esta missão, inovadora e ousada, foi acolhida com admiração. A aceitação gradativa de Saulo transformado em Paulo crescia. Em Jerusalém, os apóstolos, incluindo Pedro e Tiago, começaram a entender que a mão de Deus realmente repousava sobre ele, que seu chamado era genuíno e que havia um propósito grandioso em seu novo caminho. Este momento não só solidificou a posição de Paulo entre eles, mas também uniu a igreja num entendimento mais amplo do alcance da mensagem de Cristo. Paulo, agora confiante com o apoio dos apóstolos e do carismático Barnabé, embarcou em sua missão audaciosa. Ele foi incansável em seus esforços para cruzar fronteiras culturais e geográficas, levando a mensagem de salvação para além do território conhecido, plantando as sementes de comunidades cristãs em territórios distantes. Sua transformação era um testemunho poderoso do poder redentor de Cristo. No meio da jornada de Paulo, podemos sentir a força da nova identidade em que ele havia se tornado. De perseguidor a proclamador, cada passo dado foi um testemunho da transformação que somente a fé e a aceitação divinas poderiam realizar. A cidade de Jerusalém agora não simbolizava apenas um lugar de desafios vencidos, mas um ponto de partida para uma missão que moldaria o futuro da fé cristã. Assim, no calor do Oriente Médio, Paulo enfrentava o horizonte com olhos voltados para o futuro, determinado a seguir seu novo caminho. Primeira viagem missionária. À medida que avançamos na narrativa, vemos Paulo e Barnabé se preparando para uma nova jornada, uma que seria lembrada como a primeira viagem missionária. Após a aceitação por parte dos apóstolos em Jerusalém, a dupla parte rumo ao desconhecido, impulsionada por uma missão divina e pelo desejo ardente de transmitir a mensagem de Cristo. Eles eram pioneiros, embarcando em um caminho que não apenas desbravaria novos territórios, mas também plantaria raízes profundas para o cristianismo. Partindo da cidade de Antioquia, um ponto crucial de encontro para os seguidores de Cristo, Paulo e Barnabé se lançaram na imensidão da Ásia Menor. Este não seria um passeio tranquilo. Logo se depararam com desafios descomunais e perseguições. No entanto, foram experiências de fé e coragem, fortalecendo-lhes o espírito para o que estava por vir. Em cada cidade que visitavam, desde Salamina a Pafos, Icônio a Listra, eram conhecidos por suas pragas e privações. Enquanto em Salamina, eles pregavam nas sinagogas dos judeus, narrando a transformação de Saulo em Paulo, capturando audiências com a força de seus testemunhos pessoais. O calor do sol cipriota iluminava as ruas antigas, enquanto as palavras de Paulo ressoavam com autoridade e graça. Em Pafos, enfrentaram um desafio distinto quando se depararam com um feiticeiro chamado Elimas, que tentava obstruir seus esforços. Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou fixamente para Elimas e denunciou suas ações. O poder e a certeza de suas palavras fizeram o feiticeiro cego por um tempo,
levando o procônsul Sérgio Paulo a crer na mensagem que Paulo e Barnabé proclamavam. Sua jornada continuou por terra e mar, alcançando Icônio, onde enfrentaram a hostilidade dos moradores locais. Muitos tentaram desencorajar os dois missionários. Havia murmúrios de conspirações e ameaças iminentes, mas Paulo e Barnabé perseveraram, guiados por uma força invisível e uma missão inabalável. Onde quer que fossem, deixavam para trás muitos convertidos, especialmente entre os gentios que, até então, tinham sido alheios à mensagem judaico-cristã. A perspectiva de inclusão e amor oferecida pela mensagem de Cristo rompia barreiras culturais e espirituais, trazendo esperança àqueles que procuravam por significado e salvação. O momento culminante de sua jornada em Listra foi um verdadeiro teste de fé e resiliência. Após a cura milagrosa de um homem aleijado desde o nascimento, Paulo e Barnabé foram inicialmente venerados como deuses pela multidão, o que rapidamente se transformou em ódio instigado por dissidentes que os perseguiam. Paulo foi apedrejado e deixado como morto fora da cidade. Mas, em um ato de incrível determinação e com a fé ainda inabalável, levantou-se, remodelando esta derrota aparente numa vitoriosa afirmação de seu chamado. O aspecto mais marcante da viagem de Paulo e Barnabé foi quanto plantaram sementes de fé entre os gentios. Cada nova conversão era um testemunho de que a mensagem de Cristo transcendia fronteiras culturais. Cada rosto estranho que se tornou familiar, cada coração duro que cedeu à mansidão do Evangelho, era evidência do impacto transformador de sua missão. Ao regressarem a Antioquia, impossíveis de serem silenciados por adversidades, traziam mais do que relatos de perseguição. Traziam histórias de milagres, experiências de união e, acima de tudo, o testemunho de que o amor de Cristo havia, de fato, cruzado os limites humanos. Conselho em Jerusalém. Meio ao calor de uma controvérsia crescente, uma nova jornada conduziu Paulo de volta a Jerusalém, onde uma decisão histórica aguardava no horizonte. Esta viagem não foi marcada por mares e terras distantes, até então desconhecidos, mas por um caminho de divisões internas na jovem Igreja de Cristo. Na Cidade Santa, nuances teológicas e culturais estavam prestes a serem confrontadas. A introdução dos gentios na Igreja levantou uma questão essencial. Deveriam eles ser obrigados a seguir a prática judaica da circuncisão, um símbolo de aliança tão caro a Israel? A sala de reunião em Jerusalém estava repleta de apóstolos, anciãos e líderes cristãos de diferentes origens. As paredes de pedra reverberavam com vozes de preocupação e esperança, enquanto notáveis como Pedro erguia-se, lembrando a todos do momento quando, diante de sua própria perplexidade, um anjo o guiou até a casa de Cornélio, o centurião romano. Foi ali que percebeu que o Espírito Santo não fazia distinção entre judeus e gentios, pois caiu sobre todos de igual maneira. Enquanto ouvia-se o farfalhar dos presentes e o murmúrio de aprovação ou dúvida, Barnabé e Paulo relataram os milagres e conversões que haviam testemunhado entre os gentios. Os rostos na plateia refletiam um misto de espanto e contemplação, ao passo que os sinais e prodígios eram narrados com fervor. A transformação não era apenas de culturas, mas de corações, antes rígidos aos novos ensinamentos. O debate se alastrou por sentimentos conflitantes e profundas convicções. Mas a liderança de Tiago, irmão do Senhor, trouxe uma nova clareza ao citar as palavras dos profetas antigos, que previam a inclusão dos gentios entre o povo de Deus. Era como se um novo tecido de entendimento
estivesse sendo tecido, unindo pedaços diversos em um panorama maior e mais glorioso de fé. O consenso se cristalizava lentamente, enquanto a obstinação inicial cedia lugar ao compromisso de que a salvação através de Cristo não exigia mais do que fé e arrependimento genuíno. Como um eco dos primórdios do cristianismo, a decisão ressoou. Os gentios não precisariam da circuncisão para fazer parte da comunidade. Esta epifania foi selada numa carta destinada não apenas a Antioquia, mas a todas as regiões alcançadas por Paulo e Barnabé. As palavras na carta eram tanto uma libertação quanto uma declaração de unidade. Um marco cujo impacto se estenderia muito além dos limites de Jerusalém. Naquele momento crucial, Paulo emergiu não apenas como um apóstolo itinerante, mas como um líder impregnado de inclusão, limpando o caminho para milhões de gentios que buscariam no Evangelho sua esperança de redenção. Como que impulsionado por uma nova determinação e uma visão renovada de propósito, ele partiu com Barnabé rumo a Antioquia, levando as boas novas de uma igreja unificada e afirmativa. Em cada passo que dera até ali, Paulo se mostrara mais do que um porta-voz do Evangelho. Ele se tornara um arquiteto da nova fé, semeando uma espiritualidade que transcenderia tempo e lugar. Conflito com Barnabé, então, na esteira daquela decisão marcante em Jerusalém, Paulo e Barnabé retornaram a Antioquia carregando a carta que selava a inclusão dos gentios na jovem igreja. A cidade fervilhava de expectativa e alegria, mas mal sabiam eles que novos desafios pessoais estavam prestes a surgir, desafiando os laços de amizade e parceria. Numa reunião tranquila, entre conversas sobre o processo de disseminação do Evangelho, surgiu a questão de visitarem novamente as igrejas que haviam fundado para ver como elas estavam. Foi aí que Barnabé, em seu modo sempre acolhedor, sugeriu que levassem João Marcos consigo, um jovem que já havia acompanhado parte de suas viagens anteriores. Entretanto, Paulo não compartilhava da mesma confiança em João Marcos, lembrando-se de como ele os havia deixado na Panfilha, voltando para Jerusalém. Para Paulo, confiabilidade e perseverança eram características cruciais para quem quisesse embarcar numa missão tão exigente. A discussão se intensificou. Barnabé via em João Marcos potencial e oportunidade para a redenção, enquanto Paulo enxergava uma ameaça à estabilidade e à eficácia da missão. Vozes se ergueram e o calor do momento transformou a cena de camaradagem em um cenário de desacordo. Antigos companheiros de batalha, seus olhos agora refletiam frustrações e sentimentos conflitantes. O trabalho de anos lado a lado não seria suficiente para conter a fissura que se abria entre eles. Sem um acordo à vista, a separação tornou-se inevitável. Barnabé, em sua determinação e fé no jovem Marcos, zarpa rumo a Chipre, sua terra natal, cultivando novos campos para o Evangelho. E Paulo, com um espírito firme e olhos fixos no futuro, escolhe Silas para acompanhá-lo, partindo rumo a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. E nesta divergência, um novo caminho se desenhou para cada um. Barnabé, conhecido como Filho da Consolação, seguiu sua missão com graça e paciência, guiando corações de volta ao Senhor. Já Paulo, um líder indomável e estrategista hábil, avançou pela Ásia Menor, lançando as sementes de novas comunidades cristãs, até então inexploradas. O conflito com Barnabé não foi o fim de seus ministérios. Ao contrário, transformou-se em um ponto de ramificação que alcançaria ainda mais almas para Cristo. Embora a separação tivesse abalado momentaneamente o coração dos irmãos na fé,
ela também mostrou que, mesmo nas divisões, a obra do Espírito Santo continuava constante e poderosa. Ao escolhermos caminhos diversos, podemos prever que essa divergência gerou um impacto positivo no crescimento e na expansão do cristianismo, deixando um legado que transcendeu o desentendimento. E assim, em meio a tensões humanas, a soberania divina foi reafirmada. A missão de proclamar as boas novas avançou valentemente por meio dos diferentes horizontes que se apresentavam a Paulo e Barnabé. E enquanto eles seguiam seus respectivos cursos, o testemunho do Evangelho brilhava através de praias longínquas e cidades vibrantes, plantando a esperança eterna nos corações dos homens e mulheres daquela época e em muitos outros que viriam depois. A Macedônia e o chamado divino à história prossegue com Paulo e Silas agora unidos pela missão sagrada de espalhar o Evangelho. Já em meio à segunda viagem missionária, uma noite serena em Troade revelou-se cheia de significado profético. Ao cair do crepúsculo, enquanto a cidade dormia sob o brilho gentil das estrelas, Paulo teve uma visão que lhe vibrava na mente como um chamado urgente e irresistível. Na visão, um homem da Macedônia surgiu, despontando no horizonte dos sonhos, sua expressão carregada de emoção e desespero. Com braços estendidos e voz perene, ele implorava a Paulo: "Venha, Macedônia, e ajuda-nos." Essa imagem incandescente, gravada como um selo divino no espírito de Paulo, deixou-o sem dúvida de que o trajeto deveria agora cruzar os mares rumo ao continente europeu. Movido pela convicção deste encontro noturno, Paulo partiu imediatamente, acompanhado por Silas e seus outros companheiros. Eles atravessaram as águas traiçoeiras rumo a uma nova terra, pisando no solo da Macedônia com reverência, conscientes da magnitude de introduzir a mensagem de Cristo em novos territórios. Assim, a expansão do Evangelho estendeu-se ainda mais longe, cruzando os limites que outrora pareciam inalcançáveis. Chegaram à cidade de Filipos, a colônia romana que resplandecia com vigor e diversidade cultural. Aqui, a missão ganhou novo alento. Utilizando-se do dia de descanso judeu como oportunidade, procuraram um lugar de oração à beira do rio. E foi ali, junto às correntes tranquilas, que encontraram Lídia, uma comerciante de púrpura que se tornaria a primeira convertida na Europa, abrindo sua casa para ser a base da nova igreja que surgia. Com o crescimento da fé, os desafios não deixaram de persegui-los. Em Filipos, atravessaram momentos de sofrimento e dificuldades, testemunhando a graça de Deus em prisões e milagres, como quando a prisão em que estavam foi sacudida por um terremoto, e o carcereiro, aterrorizado e vislumbrando a presença divina, baixou-se aos pés de Paulo e Silas, perguntando como ele poderia ser salvo. E logo, a alegria do Evangelho se espalhou até mesmo aos guardiões da prisão e suas famílias. Deixando Filipos, a jornada os guiou até Tessalônica, uma cidade fervorosa e importante no comércio, onde, como de costume, Paulo procurou a sinagoga local para proclamar a mensagem de Cristo durante 3 sábados consecutivos. Sua eloquência e paixão pelo Evangelho começaram a atrair muitos, tanto judeus quanto gregos piedosos, reacendendo o fervor da nova fé. Porém, em meio à alegria das conversões, enfrentaram oposição e tumultos. Alguns dos líderes locais, movidos por inveja e resistência à nova fé, organizaram uma turba que lançou a cidade numa tempestade de dúvidas e hostilidades. Apesar disso, Paulo e Silas conseguiram plantar sementes profundas que iriam florescer
em comunidades vibrantes de cristãos. A igreja em Tessalônica, mesmo nascida sob oposição, floresceu e se tornou um farol de esperança e perseverança. Assim, seguindo o chamado divino, Paulo não só respondeu à súplica daquele homem na visão, mas também expandiu as fronteiras do evangelho em território europeu, edificando igrejas que se tornariam pilares de fé durante gerações. Prisão e libertação em Filipos. Em Filipos, uma cidade marcante e vibrante, Paulo e Silas avançavam em sua jornada, prontos para propagar a mensagem de Cristo. No sopro suave do vento, perto do rio, encontraram um grupo de mulheres em seu momento de oração. Entre elas, Lídia, uma comerciante de púrpura, cujo coração estava preparado para a obra divina. Ao ouvir a pregação de Paulo, suas palavras foram como sementes que encontraram solo fértil em seu espírito, levando-a a aceitar o batismo. Assim, suas portas se abriram e sua casa tornou-se um ponto de luz, abrigo inicial para a igreja nascente. Entretanto, o ritmo da paz logo foi perturbado. Enquanto caminhavam pelas ruas, Paulo e Silas encontraram uma jovem escrava possuída por um espírito de adivinhação. Os senhores dela lucravam com suas predições e suas palavras perseguiam os apóstolos. Eles são servos do Deus Altíssimo. Após dias, Paulo, preenchido pelo poder do Espírito, virou-se e ordenou que o Espírito saísse dela. Num piscar de olhos, suas correntes espirituais foram quebradas, deixando-a em paz. Contudo, fato que trouxe alegria à jovem, trouxe desespero aos seus donos. Os ganhos cessaram e, com corações cheios de rancor e olhos voltados ao lucro, acusaram Paulo e Silas de perturbar a ordem pública. O clamor se levantou nas praças e a cidade tornou-se uma tempestade de ira. Arrastados e espancados, os apóstolos foram jogados no cárcere, seus pés firmemente presos ao tronco. A noite caiu e o silêncio da prisão era quebrado apenas pelo murmúrio das correntes. Mas, em meio às sombras, uma luz inesperada surgiu. As vozes de Paulo e Silas se ergueram em adoração, preenchendo o ar estagnado com cânticos e louvores ao Senhor. De repente, a terra tremeu com um poder indescritível e as paredes da prisão foram balançadas até seus alicerces. As portas abriram-se e as amarras caíram, libertando os cativos. Desperto pelo abalo, o carcereiro, ao ver as celas escancaradas, entrou em desespero ao pensar que todos haviam fugido. Pronto para terminar sua própria vida, ele foi impedido pela voz compassiva de Paulo. Não faça isso. Estamos todos aqui. Tremendo, ele correu até os apóstolos, seus joelhos encontrando o chão frio. Com os olhos marejados de humildade e esperança, perguntou o que devia fazer para ser salvo. E ali, nas profundezas da noite, as palavras de salvação foram declaradas para ele e toda a sua casa. Naquele mesmo instante, a escuridão deu lugar à luz, e a fé se espalhou não só entre as paredes da prisão, mas pelos corações dos que creram. Eles abriram suas portas, ofereceram refeições, e assim a alegria do Senhor habitou entre eles. Apenas poucas horas antes, inimigos do Evangelho, agora eram irmãos na fé. Com o raiar do novo dia, as autoridades ordenaram a libertação dos apóstolos. Paulo, com sabedoria, lembrou-lhes de sua cidadania romana, incitando todo o incidente a se reverter a favor do Evangelho, assegurando que não seriam ocultados em silêncio. Saíram, deixando em Filipos uma comunidade fortalecida, marcada pelos eventos miraculosos e pelo poder transformador da fé. Ao partirem, o legado de suas ações seguia adiante, não apenas nas conversões,
mas na coragem inabalável em enfrentar as adversidades, demonstrando que mesmo em meio à prisão, a liberdade verdadeira reside na fé inquebrantável em Cristo. Debates em Atenas após deixarem Filipos, Paulo e seus companheiros seguiram a rota viajando por várias cidades até chegarem a Atenas. A grandiosa cidade despontava à distância, com sua famosa arquitetura e história vibrante, uma metrópole de muitos deuses e filosofias intrigantes. Ao chegarem, foram imediatamente impressionados pela multiplicidade de ídolos esculpidos e altares dedicados a diversas divindades. Para um coração devotado como o de Paulo, tal cena despertava tristeza e zelo, vendo a profunda sede espiritual de uma população que buscava resposta entre deuses desconhecidos. Atenas não era somente a cidade de estátuas e templos, era um caldeirão de ideias, onde filósofos se reuniam na praça central para debater e compreender a essência da vida e do universo. Foi nesse ambiente que Paulo se encontrou, seu coração queimando com a verdade que queria compartilhar. Ele estava ali não para criticar, mas para revelar uma verdade tão antiga quanto poderosa, uma revelação que iria além de todas as estátuas de pedra. Ao ser chamado para falar no Areópago, a colina do Ares, ele foi recebido por uma audiência curiosa, composta por estoicos, epicureus e cidadãos ansiosos por novos ensinamentos. Paulo começou elogiando a religiosidade dos atenienses, uma jogada sábia para captar a empatia do público. Ele descreveu como havia encontrado um altar com a inscrição "Ao Deus Desconhecido". Com tato e sabedoria, usou esse ponto de contato para apresentar o Deus que não habitava em templos feitos por mãos humanas, mas que é o Criador de tudo que existe. A atenção dos ouvintes oscilava enquanto Paulo falava de um Deus que não apenas criou o universo, mas que dava vida e propósito a cada ser humano. A cada palavra, ele apresentava uma narrativa divina que fazia contraste com as crenças fragmentadas que permeavam a cidade. Para os ouvidos acostumados a ouvir sobre divindades distantes e impessoais, sua mensagem tinha um claro desafio: conhecer a Deus que deseja ser conhecido. Quando Paulo mencionou a ressurreição dos mortos, entretanto, o clima se dividiu ainda mais. Para muitos, a ideia parecia absurda, algo para se zombar. Risadas ocas ecoaram entre as pedras antigas, mas para outros, o discurso inspirou curiosidade. Aquelas palavras despertaram um desejo de saber mais. Houve também aqueles cujos corações foram tocados de maneira mais profunda e que creram. Entre eles estavam Dionísio, um dos membros do conselho, e uma mulher chamada Damares. Juntos, eles representavam a nova semente de fé plantada em solo ateniense, tomando raiz lentamente entre as colunas do Partenon. A cidade de Atenas, com sua diversidade de ideias e deuses, agora também havia ouvido sobre o Deus que desejava ser conhecido não através de estátuas, mas através de amor e verdade viva. Paulo havia cumprido seu propósito, não pela quantidade dos que o seguiram, mas pela profundidade da mensagem semeada. Ao partir, ele carregava consigo a certeza de ter acendido uma chama que, ainda que discreta, iluminaria muitos corações no caminho para a verdadeira liberdade espiritual. Corinto e amizades novas. Após deixar Atenas, Paulo embarcou em jornada para a vibrante cidade de Corinto. Ao se aproximar desses novos horizontes, sob o céu vasto e azul, pairava a expectativa de novas oportunidades e desafios. Corinto era uma metrópole próspera e cosmopolita, conhecida por seu comércio e diversidade de culturas. Era o local perfeito para lançar as sementes de uma nova comunidade de fé. Chegando à cidade,
Paulo logo se encontrou com Áquila e Priscila, um casal de judeus que, como ele, partia da mesma situação de exílio por causa da perseguição de Cláudio, o imperador romano que havia expulsado os judeus de Roma. Desde o momento inicial, havia uma profunda ligação entre eles, uma união de propósito e devoção. Áquila e Priscila eram fabricantes de tendas, uma habilidade que também pertencia a Paulo. Juntos, eles cultivaram uma amizade baseada no trabalho diário e na pregação compartilhada das boas novas. Enquanto trabalhavam com seus talentos, dia após dia, também compartilhavam histórias, esperanças e a fé que os unia como irmãos em Cristo. Essa amizade não era apenas um conforto em uma terra estrangeira, mas também um suporte vital na missão de Paulo. Corinto, uma cidade fervorosa e congestionada, rapidamente se tornaria o cenário para algo extraordinário. A sinagoga local, ponto central para judeus praticantes, tornou-se o palco onde Paulo iniciou sua pregação. Ele ensinava aos sábados, buscando persuadir tanto judeus quanto gentios da verdade que ele havia encontrado. A princípio, encontrou resistência por parte dos judeus locais, que viam suas palavras como um desafio à ordem estabelecida. A oposição era palpável e sua devoção era testada a cada encontro. Mesmo assim, Paulo perseverou. Reconhecendo que os corações dos gentios estavam abertos, ele gradualmente direcionou seus esforços a essa audiência. Entre eles, algumas almas receptivas se juntaram à causa, formando a base de uma nova e vibrante igreja. A casa de Tito Justo, um gentio devoto a Deus, se tornou um refúgio e um local de reunião para os que abraçavam a nova fé. Sobre sua nova base, Paulo e seus companheiros começaram a construir uma comunidade de amor e apoio, unida pela crença em um único Pai Celestial. Crescia uma igreja que acolhia tanto o inculto quanto o sábio, cada membro abraçando a liberdade da mensagem de Cristo. As palavras de Paulo, sempre repletas de paixão, ecoavam pela cidade, chamando aqueles que buscavam algo além das preocupações terrenas diárias. Nos rostos dos novos crentes refletia-se a alegria da revelação, uma nova vida, cheia de esperança. A igreja de Corinto estava enraizada na diversidade de sua comunidade, pronto para florescer, mesmo em meio aos desafios e tensões. Enquanto a oposição dos judeus permanecia, inclusive levando Paulo a ser trazido diante do procônsul Gálio, a sua determinação nunca enfraqueceu. Ele sabia que sua missão era maior do que qualquer adversidade que encontrasse pelo caminho. E assim, sob o sol de Corinto, entrelaçado com seus companheiros leais, Paulo contribuía para a construção de uma comunidade que não dependia de muros ou costumes, mas de corações renovados pela fé inabalável. Rumo a Jerusalém, seguindo seu tempo em Corinto, a jornada de Paulo o chamou de volta à Terra Santa, ao coração pulsante de Jerusalém. Sabia que esse retorno não seria isento de riscos. As vozes daqueles que o amavam estavam cheias de preocupação e aflição, alertando sobre perigos à espreita. Mas o espírito de Paulo estava decidido e sua determinação inabalável guiava seus passos de modo incessante para o objetivo que ele percebia divinamente traçado. Enquanto o sol se erguia e caía repetidas vezes sobre as terras que cruzavam, Paulo e seus companheiros eram acolhidos calorosamente pelas igrejas ao longo do caminho. Estes são relatos de carinho genuíno, onde cada anfitrião oferecia não apenas alimento e abrigo, mas uma ligação espiritual reforçada pela crença compartilhada.
Os encontros eram repletos de orações fervorosas e lágrimas sinceras de camaradagem, expressando esperança e compreensão silenciosa do fardo que Paulo carregava. As reuniões nas casas dos crentes estavam cheias de emoção, enquanto Paulo, com um coração pesado de propósito, compartilhava as revelações e instruções divinas ensinadas ao longo de suas viagens. Em cada abraço de despedida havia promessa de sucessos espirituais, mas também uma tentativa de atrasar o inevitável, uma esperança de que esses momentos fossem eternos nos braços da fraternidade em Cristo. Apesar das premonições sombrias que cercavam seu retorno, Paulo não vacilava. Ele sentia que Jerusalém era a linha de chegada que significava não um fim, mas uma culminação de seu chamado divino. Aqueles que ele encontrou no caminho, desde os fiéis em Filipos até os vigorosos crentes de Éfeso, testemunharam sua convicção ardente. Sentiam-no como uma rocha firme, cuja determinação parecia inflexível, como se esculpida por uma mão divina. Ao se aproximarem da cidade, o ar ao redor de Paulo e seus seguidores parecia carregar o peso das eras. Cada passo dado em direção a Jerusalém era acompanhado não apenas pela força de suas próprias resoluções, mas pelo eco das antigas promessas do Senhor. Mesmo os ventos, soprando entre as oliveiras ao longo do caminho, murmuravam com suaves bênçãos e desafios. Em uma noite estrelada, quando a lua alumiava os seus corações e caminhos, Paulo orou em silêncio, pedindo força e paz para seguir adiante. Podia sentir o olhar atento de seus companheiros, aqueles leais que escolheram trilhar esse caminho perigoso ao seu lado, compartilhando não apenas do pão, mas da visão de um propósito maior. Todas as advertências e preocupações pareciam um coro distante, ofuscado pela crescente melodia de seu chamado interior. Como a silhueta das muralhas de Jerusalém emergia no horizonte, Paulo se preparou para enfrentar o que aguardava. Os desafios, as adversidades e os infinitos desafios que tinham dúvidas e temores como uma sombra constante. No entanto, entrelaçado em um tecido de fé e coragem, ele sabia que estava inexoravelmente no caminho certo, guiado por uma luz que nenhum obstáculo poderia apagar. Mesmo diante dos perigos iminentes, seu coração permanecia firmemente voltado para a missão que o aguardava em Jerusalém, onde vozes se levantariam para aplaudir ou condenar. Mas ele havia decidido, com resolução inquestionável, que cumpriria seu destino até o âmago. Prisão em Jerusalém ao amanhecer trouxe uma nova esperança sobre a milenar cidade sagrada de Jerusalém, aquele globo de sonhos e realidades entrelaçadas pelo fio do tempo. As primeiras luzes do sol acariciavam suavemente as áridas colinas e os robustos muros que guardavam segredos antigos. Paulo, acompanhado de seus fiéis companheiros, avançava pelas sinuosas vias de pedra esculpidas pela passagem de incontáveis gerações, sentindo o peso dos séculos reverberando sob seus pés decididos. Cada pedra, cada esquina contava histórias de profetas, reis e povos que peregrinaram por aquele solo abençoado. A chegada de Paulo não passou despercebida. Em minutos, sua presença gerou um frenesi entre os habitantes da cidade, como um vento inesperado, prestes a trazer uma tempestade. Crentes fervorosos eram atraídos a ele como mariposas à luz, saudando-o com efusão e proclamando sua coragem e dedicação. Viam nele um farol de esperança, um homem que não temia as trevas da dúvida e que propagava a luz do Evangelho. Entretanto, havia quem hesitasse. Olhares céticos,
daqueles resistentes às suas pregações eram inevitáveis. Observavam-no com olhos penetrantes, escrutinando suas ações, suspeitando de suas intenções, como um pescador estudando as águas antes de lançar a rede. Naquele dia excepcional, Paulo sentiu o peso avassalador da responsabilidade repousar mais profundamente em seu coração. Ao adentrar o templo, o lugar onde histórias encontravam continuidade no presente, seus pensamentos se calavam diante da imponência do local sagrado. Muitas vozes se uniam em oração e cântico, criando uma sinfonia divina que tocava as alturas celestiais. No entanto, essa tranquilidade divina foi bruscamente interrompida quando alguns líderes religiosos, que o reconheciam de sua fama crescente, começaram a sussurrar entre si. Seus olhares afiados, cheios de suspeita, repousavam sobre Paulo como flechas prontas para serem lançadas. Os rumores se espalharam rapidamente, como uma fumaça densa que reduz a visibilidade da verdade. Algumas acusações, sem fundamento, ecoaram pelo templo. Diziam que Paulo havia desrespeitado as veneradas tradições sagradas. Logo, o murmúrio tornou-se um clamor furioso e um tumulto agitou-se ao redor de Paulo e seus companheiros. A multidão crescia como um mar selvagem, suas ondas de indignação e dúvida aumentando em número e vigor, inflamadas por histórias mal contadas. Mãos ásperas o empurravam e o agarravam com força. No meio da balbúrdia, vozes furiosas clamavam pela sua prisão, sedentas por uma justiça que pouco compreendiam. Num instante de grande tensão, com a situação fugindo ao controle, soldados romanos entraram em ação, afastando a turba indomável e levando Paulo em custódia. Enquanto era conduzido diante do austero conselho de líderes judeus, Paulo manteve-se sereno, um pilar de calma no meio da tempestade. Seus olhos refletiam uma paz interior inabalável, uma clareza de propósito que transcendeu o caos ao seu redor. A multidão, antes rugindo de ansiedade, aquietou-se, respirando um silêncio cheio de expectativa, aguardando suas palavras. Com uma voz grave, mas não menos imbuída de sinceridade, Paulo dirigiu-se aos líderes que o encaravam. Ele explicou com admirável serenidade seu chamado divino, compartilhando o propósito elevado que norteava suas palavras e ações como orvalho que renova a terra árida. A sala mergulhou em silêncio. Até mesmo aqueles mais fervorosos em sua oposição não conseguiam ignorar a sabedoria e o fervor que suas palavras traziam. Paulo falava de esperança, amor genuíno e dos profetas, tecendo uma conexão clara com o grandioso plano que Deus arquitetava para toda a humanidade. Alguns líderes observavam-no com expressão de conflito em uma batalha interna para conciliar o que ouviam com suas próprias expectativas e tradições intransigentes. Outros, endurecidos pelo orgulho e preconceito, permaneciam indiferentes, recusando-se a sequer ponderar a profundidade das palavras de Paulo. Contudo, uma semente de reflexão irrompeu em corações antes fechados, desafiando a rigidez de preconceitos profundamente enraizados. A jornada de Paulo em Jerusalém estava apenas começando, com o que se desenrolava no templo sendo meramente o prelúdio de desafios ainda mais substanciais que aguardavam nos horizontes desconhecidos. Mas aquele momento, congelado no tempo diante do conselho judeu, solidificou sua imagem como um homem de fé inabalável, resoluto e sempre preparado para enfrentar julgamentos e adversidades com coragem e esperança. Sua visão estava sempre na próxima etapa desta peregrinação espiritual de dimensões épicas, que não era apenas sua, mas de toda a humanidade
que ele pretendia influenciar com sua missão divina. Defesa perante Agripa Paulo estava agora diante do rei Agripa II, em um julgamento que se desdobrava com o peso de questões espirituais e políticas. A grande sala estava repleta de espectadores e influentes, cujas vestes testemunhavam a riqueza e o poder daqueles tempos. O ar estava carregado de tensão e expectativa. Diante de Agripa, Paulo surgiu como um homem seguro em sua fé, determinado a compartilhar seu testemunho, mesmo diante daqueles que tinham o poder de decidir seu destino terreno. Começou relatando seu passado, como havia sido um ardente perseguidor dos seguidores de Cristo, um fariseu zeloso que buscava erradicar o que considerava uma heresia perigosa. Mas então, com uma eloquência avassaladora, narrou o momento transformador de sua conversão na estrada para Damasco, quando uma luz resplandecente o envolveu e a voz inescapável de Jesus falou diretamente a ele, chamando-o a se tornar seu servo e mensageiro. Os olhos de Agripa fixaram-se intensamente em Paulo. O rei era um homem reconhecido por seu conhecimento das tradições judaicas. E, ao ouvir a história de Paulo, seus olhos refletiam fascínio. Paulo continuou. Sua voz firme e vibrante trazia à tona cenas de perseguição, cegueira e cura, revelando a missão que Jesus havia lhe atribuído: abrir os olhos dos gentios e afastá-los das trevas para a luz. Era uma narrativa impregnada de fervor e sinceridade que ecoava pelas paredes da sala, captando a atenção de todos. Enquanto Paulo falava, uma mudança parecia se operar no semblante de Agripa. Havia um brilho em seus olhos que indicava mais do que apenas interesse. Era como se ele estivesse vislumbrando uma verdade que até então lhe havia escapado. Agripa conhecia bem as escrituras dos profetas, e a paixão de Paulo repercutia nas promessas antigas, no cumprimento de uma esperança messiânica que ultrapassava a compreensão comum. Nos momentos finais de seu discurso, Paulo abriu os braços em um gesto de abertura e apelo, falando de justiça, de salvação e da vida eterna prometida a todos que acreditassem. E foi nesse ponto que Agripa, movido por aquilo que parecia uma compreensão repentina, interrompeu o silêncio, admitindo que Paulo quase o havia convencido a se tornar cristão. O clima na sala mudou dramaticamente. Havia um murmúrio de surpresa enquanto os presentes absorviam o inesperado comentário do rei. Paulo, sem se abalar, respondeu com humildade e sinceridade, desejando que não só Agripa, mas todos os presentes compartilhassem da mesma fé que agora defendia, exceto por suas correntes. Por fim, Agripa se virou para Festo, o procurador romano ali presente. Reconhecendo a legitimidade das defesas de Paulo, o rei fez sua declaração, que, se não fosse pelo apelo de Paulo a César, ele poderia ter sido libertado ali mesmo. Com isso, o julgamento chegou ao seu clímax, deixando uma impressão duradoura tanto no rei quanto na sala lotada de ouvintes. A narrativa de Paulo diante de Agripa foi mais que uma defesa. Foi um testemunho de coragem e transformação, uma ilustração poderosa do alcance da fé e da graça que transforma o coração e a mente. Com o destino nas mãos do imperador romano, Paulo permanecia indomável, sua missão clara como nunca, enquanto se preparava para levar sua mensagem às esferas mais altas do poder romano. Naufrágio e chegada a Roma. Enquanto Paulo continuava seu caminho rumo a Roma, como prisioneiro de César, ele embarcou em um navio com outros presos, acompanhado por uma centelha de esperança e determinação. A viagem pelo mar parecia promissora, mas rapidamente as águas tranquilas deram lugar à fúria do mar.
Uma tempestade feroz os envolveu, transformando o céu em trevas e o mar em um tumulto de ondas ameaçadoras. O vento rugia, como se uma legião de espíritos estivesse determinada a deter Paulo em sua missão derradeira. Por dias, a escuridão imperou. A tripulação, apavorada, lutava bravamente para manter o navio à tona, mas a força da tempestade parecia implacável. Neste caos, Paulo se manteve sereno, guiado pela fé. Ele se ergueu em meio ao pânico e anunciou a todos que, embora o navio se perdesse, nenhuma vida seria ceifada. Um anjo do Deus, a quem Paulo servia fielmente, lhe havia assegurado tal promessa. No 14º dia de tormenta, eles avistaram terra. Era a ilha de Malta, um refúgio em meio ao desespero. Com o navio se despedaçando contra as rochas, todos os homens lançaram-se ao mar. Contra todas as probabilidades, cada um deles chegou à costa, exatamente como Paulo profetizara. Em Malta, os náufragos foram recebidos com hospitalidade pelos habitantes locais. A ilha era um lugar estranho, mas os ilhéus, apesar de sua simplicidade, mostravam-se generosos. Enquanto coletavam gravetos para acender uma fogueira e se aquecerem, Paulo foi mordido por uma víbora. Os nativos esperavam sua morte imediata, mas Paulo sacudiu a serpente no fogo, ileso. Este milagre abriu caminho para que Paulo testemunhasse a fé que o animava. Ele curou o pai de Públio, o principal líder da ilha, de uma febre terrível que o afligia. Por 3 meses, Deus operou por meio de Paulo, trazendo cura e esperança aos maltenses. Quando a primavera chegou, o apóstolo e seus companheiros zarparam novamente, agora rumo ao destino final. Finalmente, a imponente cidade de Roma despontava no horizonte. Aquela metrópole, o centro do poder imperial, pulsava com energia e expectativa. Embora Paulo estivesse agora em Correntes, a sua chegada não era apenas para o julgamento que o esperava. Carregava um propósito maior, uma missão divina que o chamava a testemunhar diante dos homens mais poderosos do mundo. Paulo foi recebido por alguns irmãos em Cristo, que, ao saberem de sua chegada, vieram ao encontro dele. Ao avistar aqueles rostos amigos, seu coração se encheu de gratidão e coragem. Ele seria julgado por César, mas sua fé era inabalável. Em Roma, a missão de Paulo ganharia novos contornos. Ali, suas palavras ecoariam pelos corredores dos poderosos como sementes caindo em terreno fértil, aguardando o tempo da colheita que viria. Assim, Paulo aguardava sob vigilância, seu espírito indomável e sua voz pronta para falar da luz em meio à escuridão que nascera de sua experiência pessoal e do chamado que Jesus lhe fizera. Nas mãos de Deus, cada passo até ali fora cuidadosamente orquestrado, e Paulo sabia que continuaria a cumprir seu destino, mesmo em face da incerteza e dos desafios nascidos na própria Roma. Legado de fé e transformação, ao encerrarmos nossa jornada através do legado de Paulo, somos convidados a refletir sobre a profundidade e o impacto duradouro de seu ministério. Paulo, com coragem inabalável e fé fervorosa, percorreu terras distantes, enfrentando tempestades e perseguições, sempre movido pelo desejo de proclamar a mensagem de Cristo. Sua contribuição para as Escrituras do Novo Testamento é monumental, já que suas cartas não são apenas testemunhos de fé, mas também guias espirituais que moldaram a doutrina cristã. Seus escritos, cheios de sabedoria e compaixão, transformaram vidas e continuam a inspirar cristãos ao longo das eras. A história de Paulo não é meramente uma narrativa de superações pessoais,
mas um testemunho do poder transformador de Deus na vida daqueles que se entregam a Ele de todo o coração. Ao enfrentarmos nossas próprias tempestades, podemos nos espelhar no apóstolo que, em meio à escuridão, continuou a encontrar e compartilhar a luz divina. Convido você, querido espectador, a explorar ainda mais as Escrituras. Deixe que as palavras de Paulo ressoem em seu coração e conduzam sua vida rumo à transformação pessoal. Assim como ele, que sejamos agentes da fé no mundo. Se gostou deste estudo, inscreva-se em nosso canal Gospel Tabs para mais histórias inspiradoras e um profundo mergulho nas passagens bíblicas. Que o legado de Paulo continue a brilhar em nossas vidas, guiando-nos por caminhos de fé e esperança.